Você sabe quem é Pabllo Vittar? Pablo é ele, Pabllo é ela. Eu gosto de ser menina, eu gosto de ser menino, eu gosto de poder estar aqui hoje sem maquiagem e daqui a pouco tá uma garota linda, em drag. Eu me sinto como se fosse um escudo, onde ninguém pode me atingir quando eu tô em Pabllo Vittar. Pabllo é a mais nova cara do pop brasileiro. E o clipe que fez em parceria com a cantora Anitta e o grupo de música eletrônica Major Lazer é um dos maiores sucessos que a internet já viu. Uma revolução em todos os sentidos, visual e estética e musical e sonora. Eu juntei tudo, samba, rocha, tecnobrega. Eu quis trazer todas as minhas influências desde pequeno. Não queria ser igual a ninguém, sabe? Olha que chato todo mundo sendo igual. O legal é a diversidade, as cores, são os trejeitos, os sotaques. E eu carrego isso muito comigo. As minhas diferenças são minhas. E as pessoas têm que respeitar elas, queira ou não. Eu represento as crianças como um dia eu fui, que sofriam por falar fino, que sofriam por ter um jeito afeminado. Montada e desmontada, o Pabllo nunca vai ser preconceituosa, nunca vai julgar as pessoas por conta de cor, etnia, raça, sexualidade. Cria um novo rosto, cria um novo eu, esqueço os problemas do Pabllo e sou a Pabllo Vittar, a linda, glamourosa. As pessoas querem me rotular como uma só, sabe? Eu só tenho uma vida, então eu quero ser tudo que eu puder ser. Pabllo Vittar, ela é A, ela é O, ela é E, ela é I, ela é o alfabeto inteiro, meu amor. Não tô nem aí para o que você diz. Ele está acostumado com grandes plateias, tem uma legião de fãs. Mas, de repente... Eu tinha uma sensação de morte, eu tinha a sensação de que alguma coisa estava de muito ruim acontecendo comigo. Eu tinha medo de tudo, tinha medo das pessoas. Esse medo tem nome, Síndrome do Pânico. A primeira crise foi há 2 anos, a última há menos de um mês. Aos seguidores nas redes sociais, ele agradeceu o carinho e prometeu falar. O senhor falou que só ia falar sobre esse assunto quando estivesse se sentindo inteiro, confiante. Então eu quero perguntar primeiro como é que o senhor está. Estou bem melhor, graças a Deus, medicado, vivendo um processo de recuperação diária, de superação diária. O que aconteceu? Eu estava pousando em Fortaleza no final de julho, estava bem, e de repente tive um sintoma muito semelhante ao que eu tive há 2 anos atrás, quando eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. E ali, Poliana, eu já não senti vontade de sair do avião. Aí, para descer do avião, ali mesmo, sentado, eu já peguei o medicamento que eu já tinha dentro da bolsa, tomei, desci, já entrei dentro do hotel num estado de desespero, de mal-estar, mas o remédio fez o efeito, passou. Mas quando eu cheguei a segunda-feira em casa, que eu desci do carro que me levou, eu desabei. Às vezes eu me pegava me escondendo debaixo da cama. Nossa. Tamanho pavor que eu sentia. O transtorno de pânico, ele se caracteriza por ataques de pânico. O primeiro ataque de pânico é sempre inesperado. A pessoa está bem, pode estar em casa, numa aula, no ônibus, no metrô e de repente passa mal. No auge de um dos ataques de pânico que sofreu, o padre recorreu à mãe. E teve um dia que meu desespero era tão grande que eu não queria falar com outra pessoa que não fosse ela. Eu sou o Padre Fábio de Mello, eu tenho muita responsabilidade como Padre Fábio de Mello, mas eu continuo sendo o Fabinho, da minha mãe. Isso abalou a sua fé? Muito. Foram dias em que eu decidi tanta coisa rapidamente. O que, por exemplo? Dentro de mim eu pensei, eu não quero mais ser padre. Eu não tenho mais coragem de enfrentar as pessoas. Eu não tenho mais condições de ser quem eu sou. Medicado, o Padre Fábio se levantou. Voltou a cumprir sua agenda, a brincar, a postar. Cada dia um passinho, de preferência com os pés bem fincados no chão, como a gente experimentou aqui durante a nossa conversa. Eu tenho que pensar o tempo todo que eu vou dar conta, que isso não é um bicho de 7 cabeças,
ajudado pela química que já está no meu organismo, Terapia, eu tinha um pouco padre? esse preconceito. Ou algum tipo de análise? É o próximo passo. Você tem medo de uma nova crise? É o medo do medo. A gente acaba virando um escravo do medo. O grande terror do paciente com transtorno de pânico é passar mal, é ter outro ataque de pânico. A pessoa está livre dos ataques de pânico quando ela começa a esquecer que pode passar mal. Ao falar abertamente sobre o transtorno, o padre acredita que pode ajudar muita gente que sofre do mesmo mal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem mais de 9% da população com algum transtorno de ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas. Não é uma invenção, não é uma frescura, é um transtorno químico, provavelmente de origem hereditária e que traz enormes consequências se não tratado. Mas você ainda não se sente como se tivesse virado essa página? Não, ainda não. Tenho muita humildade em reconhecer que não estou inteiro, que estou trabalhando, mas eu não posso parar, porque eu tenho consciência que parar hoje significa dar razão à síndrome do pânico, a permitir que ela tome conta de mim. Hoje eu estou mais confiante, retomei essa fé que me move. Eu acho que foi extremamente providencial eu ter vivido isso, porque hoje, se eu já tinha um respeito pelo sofrimento humano e pelo mistério que é o ser humano, hoje eu tenho muito mais. Obrigado. Muito obrigada eu, porque mesmo com síndrome do pânico, as tuas palavras continuam sendo palavras que fazem bem para quem está ouvindo. Amém. Muito obrigado pelo carinho. De ver mãe gritando, filho, mãe com 2, 3 filhos no colo. O desespero foi muito grande. Um dia depois foi aniversário da mãe de Luiz, 77 anos. O Fantástico a encontrou na cidade de São Pedro, interior de São Paulo. Eu até falei para ele, você me deu um presente, filha. Que presente, nasci de novo. Porque eu podia estar ali, podia ser eu, estava a 30 metros. A Mariana estava bem mais perto, 8 passos. A brasileira está morando em Barcelona e na quinta-feira veio de ônibus para as Ramblas encontrar o primo. Eu desci aqui e aí eu esperei o ônibus passar. Nossa, dá até um arrepio lembrar de tudo. E foi quando eu atravessei e eu estava exatamente nessa posição quando a van passou. Exatamente aqui, na metade da rua. Eu me lembro direitinho da primeira pessoa sendo pega e caindo no chão. Mariana correu para essa loja. A pedido da polícia, a gente não pode sair daqui durante 3, 4 horas. Em desespero, ainda sem entender direito o que estava acontecendo, ela mandou esse áudio no grupo da família. Gente, vocês não sabem o que acabou de acontecer aqui em Barcelona. Eu tava saindo aqui nas Ramblas. De repente passou um carro desgovernado, matou um monte de gente, eu quase fui pega, eu saí correndo, eu corri tanto, eu tô aqui sozinha dentro de uma loja, tá tudo fechado, tem um monte de gente morta na rua, gente, tem um monte de gente morta. Eu tava no meio de tudo, pensar que eu tava a 8 passos de tudo isso acontecer, é muito chocante, assim, passar muita coisa na cabeça. Eu só me sinto muito abençoada e muito afortunada de nada ter acontecido comigo, sabe? A sequência de ataques com veículos em território europeu chama atenção. O primeiro foi em Nice, no sul da França, em julho do ano passado. No feriado mais importante do país, a queda da Bastilha, um tunisiano usou um caminhão para matar 86 pessoas. Em dezembro, outro tunisiano acelerou um caminhão numa feira de Natal, em Berlim, 12 mortos. Em março desse ano, Londres foi o alvo e o Big Ben o cenário. Um britânico usou um carro para matar 4 pessoas. Em abril foi a vez de Estocolmo, na Suécia, também com caminhão, 15 feridos. Em junho, de novo Londres, 3 homens numa van avançaram contra pedestres na London Bridge, a ponte que é um símbolo da cidade. A capital britânica sofreu um outro ataque no mesmo mês. Um homem do país de Gales atropelou 11 muçulmanos perto de uma mesquita.
Em Barcelona, a mesma estratégia. Esse venezuelano viu o ataque da varanda de casa. Havia muita gente gritando, já a gente não sabia hacia onde correr. Ele está me contando que estava dentro de casa, na sala, ouviu um barulho, veio para cá, para a sacada, viu que a van já avançava na calçada, atropelava um monte de gente e que quando o carro passou aqui em frente, ele começou a ouvir umas explosões. Era a van batendo nos quiosques e das pessoas também sendo arremessadas contra o quiosque. Já de madrugada, 8 horas depois do ataque com a van, um outro atentado aqui na cidadezinha de Cambril, a 120 quilômetros de Barcelona, matou uma mulher e deixou outras 6 pessoas feridas. Os terroristas avançaram com o carro nesse ponto. Logo depois, os policiais mataram os 5 homens que estavam no carro. Alguns usavam falsos coletes de explosivos. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou os 2 ataques. O último grande atentado terrorista na Espanha tinha sido em março de 2004, em Madrid, no sistema de trens da cidade. Até hoje, o maior ataque da história da Europa. Uma célula ligada à Al-Qaeda matou 191 pessoas e deixou pouco mais de 1.000 feridas. Em Barcelona, o maior ataque terrorista aconteceu em 1987, promovido por um grupo que pedia a independência do País Basco, no norte da Espanha. Foram 21 mortos e 45 feridos. Fazia tempo que Barcelona não sentia a dor de um ataque terrorista. É a cidade balneário, alto astral, querida por gente do mundo inteiro. Um dos símbolos mais fortes da Europa integrada, que vive agora o auge do verão. É para esses lugares e para essa mistura que o terrorismo tem olhado. As vítimas do ataque de quinta-feira, entre mortos e feridos, eram de 34 nacionalidades diferentes. Nesses dias, depois do atentado, Barcelona se divide. Alguns grupos pedem a saída de muçulmanos do país. Do outro lado, a comunidade islâmica, junto com muitos moradores da cidade, vai às ruas. As sirenes ainda dão frio na barriga, deixam todo mundo desconfiado, mas Barcelona tenta olhar para frente. É uma cidade maravilhosa, que pode vir, porque o mal não vai nunca imperar. É o bem. Quem que poderia imaginar que isso acontecesse um dia? Eu vi e não estou acreditando até agora. Que Las Ramblas voltem a ser a rua descrita pelo poeta Federico García Lorca há mais de 80 anos, em 1935. A rua mais alegre do mundo. A rua onde moram juntas e ao mesmo tempo as 4 estações do ano. A única rua na Terra que eu desejaria que não acabasse nunca. Rica em sons, abundante em brisas, de belos encontros. O estrago em Barcelona podia ter sido bem maior. De acordo com a polícia catalã, o plano dos terroristas era ambicioso. Usar 3 carros cheios de explosivos e garantir mais mortos, mais pânico e mais caos. Só que a estratégia falhou. A casa onde as bombas estavam sendo preparadas, em outra cidade, explodiu por acidente. A repórter Luísa Belchior foi até lá. De repente, uma explosão. É apenas uma operação policial para detonar restos de bombas deixadas pelos terroristas. Nada comparado ao estrondo da madrugada de quinta-feira, quando os extremistas explodiram por acidente bombas que fabricavam ali horas antes do atentado em Barcelona. Ao menos 2 pessoas morreram e ainda não há mais detalhes sobre quem são elas. Segundo a perícia, dentro da casa, cerca de 10 homens manipulavam ácidos para criar um explosivo perigoso. Um verdadeiro laboratório de guerra montado em uma casa abandonada no meio de um paraíso perdido na beira do Mediterrâneo. A 170 quilômetros de Barcelona, a pequena cidade de Alcanar tem 9.000 habitantes. Foi de uma casa no fim desta rua, em um povoado muito tranquilo entre a Catalunha e Valência, que o grupo fabricava explosivos com capacidade de encher 3 carros-bomba. Esses carros, segundo as investigações da polícia, seriam detonados em ruas do centro de Barcelona. Só que o material foi detonado antes da hora, provocando uma explosão que ainda ressoa no ouvido e no coração de quem estava lá. Esta família de alemães passava férias em uma casa exatamente atrás de onde estavam os terroristas. Contaram que só se salvaram porque estavam no terraço na hora do acidente. As janelas voaram
eu sentia janelas passando atrás de mim. A gente sempre se sentiu seguro aqui e sempre achou que estávamos longe dessa coisa de terrorismo. É muito assustador. Apesar do susto, do medo e dos ouvidos doloridos, as férias vão continuar. Vamos ficar mais 2 semanas. Na casa da frente, o trabalho da polícia continua.